Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 184, hoje é sexta-feira, dia 20 de maio de 2022. Em relação ao conflito da Ucrânia, eu trago para vocês algumas informações que considero as mais relevantes da semana em termos aí de avanço de negociações e coisas do tipo. Vocês viram, acho que todos acompanharam, que Turquia e Suécia realmente confirmaram o interesse de entrar para a OTAN. Inclusive, ontem o presidente Biden recebeu os líderes dos dois países, dando todo o apoio dos Estados Unidos para a entrada de Finlândia e Suécia, o que, vindo a se concretizar no final de junho, na reunião dos chefes de Estado da OTAN em Madrid, vai ser, sem sombra de dúvidas, uma grande derrota para o presidente Putin. Mas a Turquia segue complicando. O presidente Erdogan segue dizendo que não aceita, que não concorda com a entrada agora dos dois países, mas no fundo vários analistas sabem e têm falado, têm colocado na mídia que o interesse da Turquia é outro, negociações que estão acontecendo aí por baixo dos panos em relação a vários meios militares, como, por exemplo, aviões F-16, venda de aviões F-16 dos Estados Unidos para a Turquia, e outras questões também que a Turquia tem colocado em relação à Suécia. Ou seja, o presidente Erdogan está querendo aproveitar essa chance, né, de conseguir algo mais e, obviamente, digamos assim, ficar bem com a Rússia, né? Mas eu acredito que a entrada da Finlândia e da Suécia, na minha opinião, isso aí vai acontecer e, sem sombra de dúvidas, é uma derrota, sim, para a Rússia. Essa semana também de uma maneira surpreendente, um jornal italiano informou que a Itália fez uma proposta bastante interessante de paz para a situação na Ucrânia. Interessante a Itália se propor a isso e fez vários itens, lembrando que a Itália tem muitos interesses junto à Rússia de importação também de gás, etc. E a Itália ela propõe um cessar-fogo, ela propõe que a Ucrânia realmente confirme a questão da neutralidade, não entrando para a OTAN, mas podendo entrar para a União Europeia, coloca também questões do tipo que a questão dos territórios, tanto de Crimeia como do Donbas, ficariam com a Ucrânia, mas com liberdade administrativa, seria feita uma linha de cessar-fogo patrulhada pela ONU, ou seja, vários pontos interessantes. Acho que o mais importante disso tudo é ter um país do porte da Itália, que é um membro do G7, é um país importante no sistema internacional, tentando aí uma proposta concreta. Mas fico me perguntando por que essa proposta, ela na verdade não surgiu de uma França, da própria Alemanha ou dos Estados Unidos, países aí com, digamos assim, um poder maior. Vamos seguir acompanhando isso. E a Alemanha também, o Olaf Scholz, o chanceler alemão, disse que a União Europeia, a Alemanha não concorda, né, em relação à Ucrânia, né? Não vê que seja a hora da Ucrânia entrar para a União Europeia. Ou seja, esse plano da Itália é um plano, sem sombra de dúvidas, é interessante, mas essa negociação ela não é fácil, principalmente pela questão dos territórios. Acho muito difícil que a Rússia aceite devolver a Crimeia para a Ucrânia, aceitar que as duas repúblicas aí que se declararam independentes, Donetsk e Lugansk, volte para a Ucrânia, mesmo ganhando status aí de uma certa liberdade. Eu acho isso muito difícil. Essa semana também teve aí, está praticamente confirmado que todos os militares do batalhão Azov da Ucrânia que estavam lá na cidade de Mariupol se renderam, eles estavam se escondendo ali dentro da grande siderúrgica ucraniana que fica em Mariupol. E parece que todos já se renderam. E isso vai consolidar a conquista da Rússia de todo o litoral do Mar de Azov, fazendo aquela ponte ligando a Crimeia até a Rússia, né? Então, realmente a cidade de Mariupol, o porto mais importante do Mar de Azov, é uma conquista importantíssima. A Rússia continua atacando vários pontos da infraestrutura ucraniana para dificultar a chegada até a linha de frente de ajuda militar. Os Estados Unidos ontem
Congresso americano aprovou uma nova ajuda de 40 bilhões de dólares. Eu já perdi até a conta da ajuda bilionária que os Estados Unidos estão passando para a Ucrânia. E seguimos aí aguardando ver se temos mais alguma informação com relação a essas possíveis negociações de paz, coisa que eu acho difícil. Uma boa notícia nisso tudo também foi que ontem o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos, general Mark Milley, falou ao telefone com o mesmo seu oposto na Rússia, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, o Valery Gerasimov, é um general super conhecido, doutrina Gerasimov, e os dois generais conversaram pela primeira vez ao telefone desde o início da ofensiva no dia 24 de fevereiro. Eu acho isso uma boa notícia. Dois países que possuem o maior número de ogivas nucleares, então é interessante que os militares da mais alta patente dos dois países voltem a conversar. Eu vi isso aí com muito bons olhos. Vamos seguir acompanhando esse conflito. Infelizmente, eu não vejo aí o término desse conflito no curto prazo. O segundo tópico que eu trago para vocês ganhou grande repercussão, essa viagem que o Biden começa hoje pela Coreia do Sul. Já tinha falado sobre essa viagem na semana passada, mas ontem o governo chinês alertou as autoridades americanas que não vai querer ouvir falar do Biden e o líder coreano e o japonês falando de Taiwan. Vamos ver o que vai acontecer. O Biden fica na Coreia do Sul hoje, amanhã e domingo. Domingo ele vai para o Japão, fica no Japão, agenda no Japão na segunda-feira, dia 23, e no dia 24 também no Japão, um encontro importantíssimo do Quad, né, aquela iniciativa entre 4 países, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Índia, né? A Coreia do Sul não faz parte do Quad, importante, com a presença do primeiro-ministro Modi, da Índia, previsto, e do vencedor das eleições na Austrália, que ocorrerão amanhã, né? Das eleições parlamentares que acontecerão na Austrália amanhã. Vamos ver quem será o primeiro-ministro australiano, como fica a situação na Austrália. E essa reunião é importantíssima, é a segunda vez que os chefes de Estado dos países do Quad se reúnem, né? A primeira vez aconteceu em setembro do ano passado, lá em Washington, nos Estados Unidos, e agora vai acontecer em Tóquio, segunda-feira, dia 24. Eu achei um assunto bastante importante para trazer para vocês. Lembrando que o Kim Jong-un da Coreia do Norte já ameaçou realizar testes nucleares durante essa visita do Biden à Coreia do Sul e Japão, ou seja, vamos seguir acompanhando aí a partir de hoje essa visita do Biden na região. Em relação ao quadro Estamos de Olho, instabilidades sul-americanas, trago 2 novos países. Vocês têm percebido que eu tenho trazido aqui no podcast 2 países de cada vez aqui na América do Sul. Temos sempre aí assuntos para falar da América do Sul, eu acho importante, em torno estratégico brasileiro. Em relação à Venezuela, notícias de flexibilização, sinais aí cada vez mais fortes de flexibilização dos Estados Unidos em relação à Venezuela. Vamos lembrar que hoje a grande prioridade dos Estados Unidos é se contrapor à Rússia, e a questão do petróleo é importante, então flexibilizar um pouco todo aquele bloqueio, todo aquele boicote, aquelas sanções econômicas em relação à Venezuela, especialmente a exportação de petróleo. O objetivo maior é colocar mais petróleo no mercado para reduzir o preço do barril de petróleo, né? E o Irã, e com isso também os Estados Unidos estão deixando o Irã ajudar a Venezuela, o parque industrial petrolífero da Venezuela, e com isso a Venezuela está conseguindo extrair mais petróleo, está conseguindo refinar mais petróleo dentro do seu território, ou seja, tudo isso em função do inimigo maior, que é a Rússia. Vejam só, o Maduro prossegue no poder, pobreza na Venezuela, dificuldade na Venezuela, mas a questão geopolítica maior no momento é a guerra na Ucrânia. Em relação à Argentina, acho que é importante lembrar a vocês que nessa semana saiu a confirmação aí de inflação anualizada na Argentina de 58%, né? 58%. Lógico, já tenho comentado aqui que a inflação está grande no mundo todo. Também saiu essa semana a confirmação aí da inflação no Reino Unido, recorde nos últimos 40 anos, 9% de inflação anual no Reino Unido nos últimos 40 anos, a maior, né, dos últimos 40 anos, num momento até bastante frágil, Boris Johnson, e a Argentina com 58% não é nenhuma novidade. Só que a Argentina tem
uma outra tensão que está acontecendo entre o presidente e sua vice-presidente, entre o Fernandes e a Cristina Kirchner, desde a negociação com o FMI. A Cristina Kirchner e os seus aliados não gostaram da negociação, ou seja, então o governo está rachado, digamos assim. Isso pode comprometer, inclusive, o atendimento do acordo com o FMI em termos daquilo que o FMI acertou que a Argentina tinha que fazer. Então, a Argentina é um país importantíssimo para nós, grande parceiro comercial, especialmente dos nossos produtos industriais. Não é, eu sempre falo isso, não é interesse do Brasil uma Argentina quebrada, uma Argentina falida, então temos que acompanhar e torcer. Temos umas indicações aí positivas, reunião dos ministros da economia dos BRICS já acontecendo. A gente sabe que vai acontecer reunião dos BRICS agora em junho, dos chefes de Estado dos BRICS, e a Argentina foi convidada e a China veio com a proposta de formalizar a entrada de outros países no BRICS, inclusive a Argentina, inclusive a Arábia Saudita, indicando aí, segundo alguns analistas, uma nova ordem mundial. Eu tenho minhas dúvidas com relação a esse ponto, já falei isso aqui outras vezes, porque a gente não pode esquecer da Índia, né? A Índia tem rivalidades fortes com a China, faz parte dos BRICS também, mas como eu comentei, o primeiro-ministro da Índia, o Modi, vai se encontrar com Biden na segunda-feira lá no Japão. Ou seja, eu tenho minhas restrições a essa ideia de nova ordem mundial. O BRICS poderia ser aí o embrião de uma nova ordem mundial. Enquanto a Índia não resolver suas questões com China, eu acho difícil o BRICS avançar muito. Outro ponto em termos do quadro estamos de olho, também falando um pouco de China, a questão do Covid-0, melhorou, as condições lá em Xangai melhoraram. Foi decretado, inclusive, pelo governo de Xangai na quarta-feira, Covid-0, depois de 3 dias sem nenhum novo caso na cidade. Lembrando que Xangai está sofrendo aí um lockdown severo desde março, importante, afetando muito a economia, não apenas da China, mas também impactando a economia global. O maior porto do mundo fica em Xangai. O problema é que Xangai está melhorando, mas outras cidades chinesas estão piorando, né? Então, assim, o número de casos em outras cidades chinesas importantes já está aumentando, tocando aí o alerta aí para a China com relação a essa política, o Xi Jinping realmente não abrindo mão dessa política do Covid-0, dentro daquela ideia de que o Partido Comunista Chinês é perfeito, não tem erros, né? não pode mostrar falhas e fragilidades, visando especialmente as eleições que vão acontecer no final do ano na China e a provável reeleição do Xi Jinping. Último tópico do Estamos de Olho, as negociações do programa nuclear iraniano. Temos novo deadline, nova data final, 6 de junho, para encerrar essas negociações. É lógico que isso aí já foi mudado várias vezes, lembrando que o acordo para conter o programa nuclear iraniano é de 2015, época do presidente Obama, o vice era o presidente Biden. Desde que o Biden assumiu no ano passado, os Estados Unidos voltou à mesa de negociações, mas até agora não fechou negociações. Pelo que consta, a imprensa a imprensa que está acompanhando isso tem falado, o ponto maior é que o Irã quer que os Estados Unidos retire a designação de grupo terrorista para a Guarda Revolucionária iraniana, né? Esse é um ponto que o Irã não abre mão, e sem essa questão de levantar as sanções contra a Guarda Revolucionária iraniana, o Irã não aceita. E lembrando que o maior interesse dos Estados Unidos no momento é jogar mais petróleo no mercado internacional. Por isso está aceitando até voltar para esse acordo com o Irã, a fazer algumas concessões para que o Irã possa voltar normalmente ao mercado internacional de petróleo e colocar mais petróleo disponível, baixando o preço do barril. E fechando, como boas notícias, como sempre faço, essa semana teve uma reunião importante, primeira reunião presencial de 2002, da Comissão Interministerial para Recursos do Mar, uma comissão que é presidida pelo comandante da Marinha, atualmente o Almirante Garnier, e o destaque que eu trago dessa reunião, a presença do presidente do BNDES, o Gustavo Montesano, que falou, inclusive, na reunião, há um acordo estabelecido entre o BNDES financiar o planejamento espacial marinho do litoral brasileiro, da nossa Amazônia Azul. A Amazônia Azul foi dividida em 4 regiões e o BNDES vai iniciar o financiamento de 5 milhões de reais
para o planejamento especial marinho da região sul. Vai começar com a região que envolve ali o litoral dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Acho essa medida, essa iniciativa muito importante. A Amazônia Azul são 5,7 milhões de quilômetros quadrados, é mais da metade do território brasileiro. Muitas riquezas ali que nós não conhecemos, minerais, inclusive também um levantamento correto da capacidade de pesca nesses espaços marítimos e outros levantamentos que são necessários naquelas regiões. Vai começar pela região sul ainda esse ano, e esses 5 milhões de reais necessários para as pesquisas nesse espaço já estão assegurados pelo BNDES. Excelente notícia, e é com ela que fecho mais esse Conexão Geo, agradecendo sempre o apoio de vocês, os likes lá no YouTube e as mensagens de apoio. E desejo a todos um excelente final de semana, uma boa semana. Até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.